A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa na presença do Senhor Deus. Hoje nós vamos estudar a lição 5, Adão, imagem de Deus. Vamos lá para a nossa aula? Você se parece com alguém? Você já parou para pensar nisso? Se você se parece com alguém, ou alguém já comentou que você parece com outra pessoa? Eu trouxe aqui algumas fotos de artistas, que se parecem com os pais, pessoas que se parecem aí alguns detalhes, o cabelo, o sorriso, os dentes, o formato do rosto. Nós vemos aí algumas semelhanças. E o que é semelhança, É possuir algo em comum, demonstrar que há alguma relação, afinidade, próximo ao modelo, que foi criado, que se originou daqui de algum modelo, que é da mesma espécie, qualidade, natureza ou forma. Vale lembrar que semelhante não é idêntico. Idêntico é aquilo que não tem diferença nenhuma, é igualzinho. E semelhança é aquilo que é parecido. Lá em Gênesis, capítulo 1, no verso 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Significa ser parecido com Deus. É isso que significa. Então, Deus tem um corpo igual ao nosso? Será que Deus tem um corpo assim da mesma forma que a gente, já que a gente é semelhante a Ele? Então, essa imagem, conforme semelhança, não se refere ao corpo, pois o nosso Deus é Espírito. E lá em João, capítulo 4, no verso 24, diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Então, o nosso Deus é Espírito, Ele não tem corpo como o nosso, Ele não tem essa parte material. Então, qual é essa semelhança, São as semelhanças voltadas para a nossa parte imaterial. Lembra da aula passada que a gente comentou sobre a alma e o espírito? Então, essa semelhança é ligada à nossa alma e ao nosso espírito. O homem tem capacidade de raciocinar, dominar, criar, relacionar, interagir. Então, essas são as características semelhantes ao nosso Deus. Deus tem alguns atributos que ele não passou para ninguém. A gente chama de atributos não comunicáveis, que somente a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que tem. Isso não foi compartilhado para o ser humano. Como, por exemplo, aqui, onisciente, onipresente, onipotente. Esses são atributos de Deus, da Trindade. E que nós, seres humanos, nós não temos isso. Nós não temos a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de ter todo o poder, de saber todas as coisas. Somente a Trindade tem esses atributos. Contudo, tem outros atributos que eles são comunicáveis, eles foram compartilhados. E aí é que está a nossa semelhança com Deus. Por exemplo, aqui o amor, a bondade, a paz, sabedoria, santidade, liberdade, veracidade, misericórdia e justiça. Isso são características do nosso Deus. E Deus compartilhou. Qual que é a diferença? É que o nosso Deus ele tem a plenitude de tudo isso. Por exemplo, o Deus ele é amor. Não é que ele tem o amor, ele é o próprio amor. O nosso Deus ele é santo. E nós podemos ter essas características, nós podemos desenvolver essas características. O Senhor colocou, agora basta a gente estar desenvolvendo. Na verdade, quando Deus ele criou Adão perfeito, sem pecado, sem falhas. Mas aí o Adão pecou e isso acabou corrompendo, essa comunhão com o Senhor, essa semelhança com o Senhor, foi se distanciando cada vez mais. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, por meio de Jesus Cristo, que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, nós nos tornamos mais parecidos com Deus. Então nós devemos nos achegar a Jesus, nós devemos nos apresentar a Ele, pedir a Ele a graça dEle, para que a gente se torne cada vez mais parecido com Ele e, lógico, com o nosso Deus. Lendo a palavra, orando, louvando a Ele, a gente vai se aproximando
e ficando mais semelhante a ele. Semelhança, né? Deus se preocupou em nos fazer parecidos com ele, por isso transmitiu a sua semelhança para refletirmos. Mas o pecado entrou no mundo e corrompeu essa semelhança, e até hoje o diabo não quer que sejamos parecidos com Deus, que foi o que eu comentei, né? Adão foi feito perfeito, mas por causa do pecado a gente perdeu um pouco isso, né? E a todo momento o diabo ele quer o quê? Nos afastar de Deus, né? E ele é o pai da mentira, e ele fica a todo momento querendo nos enganar, né? E sempre contrariando a vontade de Deus. O diabo não quer que nós sejamos semelhantes a Deus. Homem e mulher, né? Eu coloquei esse tópico aqui porque a gente vê, Deus criou o homem, aí viu que não era bom que o homem ficasse só, e ele foi lá e criou a mulher para que fosse a disjuntora, para que fosse a companheira de Adão. E aí formou o quê? A primeira instituição, que é a família, né? O Adão e Eva foi a primeira família que existiu aqui na Terra. E o Senhor, ele fala, né, que tem que ter um casamento, e esse casamento é monogâmico, que a gente chama. Ou seja, o homem deve ter uma só esposa e a mulher ter apenas um esposo, né? Naquele momento está casado, só pode ter um cônjuge, que a gente chama, né? Não pode ter várias pessoas, ser casado com várias pessoas. E aí, vale ressaltar aqui uma coisa muito importante, que nos dias de hoje é bem discutido, né? Deus, a Bíblia deixa muito claro que Deus criou homem e mulher. E quando nascemos, isso ele já está definido, né? E a própria genética, ela comprova isso. Se uma pessoa ela é homem ou se ela é mulher, se ela é do sexo feminino ou do sexo masculino. E a gente tem escutado bastante sobre isso, né? Pessoas falando assim, olha, quando a pessoa crescer, ela decide qual sexo ela vai ter, se vai ser o feminino ou o masculino. E não é isso que nós acreditamos e não é isso que está na Bíblia. A Bíblia nos diz que homem ou mulher. Aí você fala assim, mas Renata, mas e se alguém conversar isso comigo, aparecer, o que eu devo fazer? Você deve falar aquilo que você crê na Bíblia e que Deus criou o homem e a mulher. Você não deve se rebeliar, você não deve discutir, você não deve brigar. Não é isso que Deus quer. Deus não quer isso. Deus quer que você tenha confiança naquilo que você realmente acredita, que você tenha fé nele e você respeite as outras pessoas, que você ame as outras pessoas, independente do que ela pensa, independente da cor dela, independente do time que ela torce, independente de tudo. Nós devemos o que? Amar as pessoas, amar as almas. Então, se uma pessoa vier discutir com você, você fala, olha, eu creio que Deus criou o homem e a mulher, e com todo o respeito e com todo o amor. Mas tenha confiança nisso, creia no que o Senhor Deus diz na Bíblia, né, a palavra dele, né, que ele criou homem e mulher. Vamos lá. Aí vem aqui, atenção, pare e siga, né? O semáforo anuncia aos motoristas as regras que devem seguir. Há momento, né, de parar, de reduzir a velocidade, de seguir. E na nossa vida não é diferente. Nós necessitamos desse semáforo, né, para indicar a maneira certa para seguirmos em busca de ser semelhantes a Deus. Vamos ver um pouquinho? Aqui está um semáforo, né? Sinal vermelho. Sempre vai estar vermelho para quê? Para o pecado e para tudo que possa destruir a vida. Droga, cigarro, violência, pornografia, brigas. Olha, não se meta nisso. Você viu uma situação dessa, você já para. Não vá em frente, não siga, para, porque isso não é do agrado do Senhor. Fica ali paradinho e o Senhor vai te dar a direção de como você deve prosseguir o seu caminho. E aí vem o sinal amarelo. O sinal amarelo toca na nossa vida para a gente ter o quê? Atenção redobrada. São situações que acontecem que você fica meio que na dúvida. Você fica, será que isso é certo? Será que não é? Para onde que eu vou? Então você para ali, observa, analisa a situação. Se você vê que é pecado, que não é do agrado, para, não prossiga. Mas se você vê que é uma coisa legal, aí você siga em frente. Mas preste muita atenção. Vale lembrar que o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para nos ajudar, para nos guiar. Então, quando isso toca na tua cabeça, será que isso dê certo? Será que isso é do agrado de Deus? Me parece pecado. O que eu faço? Para, vá buscar o Senhor, vai orar, vai ler a Bíblia, vai entender um pouco mais a situação, procura alguém mais experiente, converse com seus pais, com a gente da igreja.
Presta bem atenção, porque às vezes você tá vendo que não é bom, você tá vendo que não é legal, e você fala, mas isso não faz mal não, e vai seguir. E sabe o que vai acontecer? Pode acontecer um acidente na sua vida. E aí isso vai te distanciar cada vez mais do Senhor. Então não vale a pena você prosseguir. Se o sinalzinho amarelo aparecer, preste atenção, ok? Vamos lá. E o sinal verde? O sinal verde é aquilo que é para as coisas do Senhor, né? Para você cumprir a vontade dele, fazer o que ele determinou, coisas boas que aparecer na tua frente, faça, siga, né? Não para não, porque se você fizer isso direitinho, seguir a vontade do Senhor, ele vai prosperar, né? O Senhor vai te abençoar, o seu caminho vai ser maravilhoso, você vai cumprir os desejos, assim, os seus sonhos vão se realizar. Então creia no Senhor, preste bem atenção. Então fique atento a esse semáforo. Viu que é pecado? Para. Vermelhou. Para. Não vai, não prossiga. Deu amarelo, tá vendo alguma coisa que tá meio em dúvida? Analisa, vai com calma, presta atenção e o Senhor vai te dar direção. É coisa boa? É legal? É do Senhor? Tá de acordo com a palavra? Exalta o nome de Deus? Vai te tornar mais semelhante a Ele? Então, siga em frente, tá bom? E aqui nós terminamos a nossa aula, né? Então, de tudo que nós aprendemos aqui, o que eu quero que você guarde no seu coração, eu quero ser semelhante a Cristo, eu quero ter os atributos de Deus, eu preciso disso, porque isso vai te aproximar cada vez mais do Senhor, vai te deixar mais pertinho dele, e aí você vai ser vitorioso, né? Você vai galgar coisas boas na sua vida. Então, fique firme com Deus, tá bom? Não desista do Senhor. Por mais que alguém venha falar para você, você é quadrado, as coisas estão modernas, hoje você pode escolher se você vai ser homem, se você vai ser mulher, você pode usar droga, isso aqui não faz mal, Não, você não é desta maneira. Você tem que ser diferente. E olha, todas as aulas eu estou falando, ore, louve ao Senhor, leia a Bíblia. Mas tem uma coisa que você precisa, essas coisas são importantíssimas, necessárias. E quando você faz todas essas coisas, sabe o que você precisa? De ter experiência com o Senhor. Sabe como que você vai conseguir falar assim, vale a pena servir ao Senhor? É quando você começar a ter experiência. Não vai ser assim, não é uma coisa rápida, não é desta forma. Você lê, você busca, e aí você vai e fala, Senhor, faz isso na minha vida, Jesus, vai direcionando, e aí você vai ver que vale a pena. Porque você só ficar vivendo a experiência dos outros, ou ficar me ouvindo aqui na escola dominical, ou a palavra, a pregação, é bom, não é ruim, é bom sim. Só que você precisa ter essa experiência com Deus. Tem que falar assim, olha, eu tenho certeza, eu estou falando aqui, mas eu tenho certeza que tem pessoas que estão me ouvindo e que às vezes têm dúvida. Será que a Bíblia é verdadeira? Principalmente dessas aulas que nós estamos tendo. Será que isso é verdade mesmo? Será que foi Deus que criou o mundo? Será que foi Deus que criou o homem e a mulher? Será que é isso mesmo? Eu tenho certeza do que eu estou falando. Tem pessoas que têm dúvida. E você só vai conseguir tirar essa dúvida quando você tiver experiência. Creia. Você começa com a sua fé bem pequenininha. Creia numa coisa pequenininha. E peça para o Senhor te ajudar. E aí a sua fé vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Você vai tendo uma experiência muito boa. Muito gostoso você sentir o Senhor. É muito bom você orar e você ter uma resposta. Essa semana eu estava com um problema e eu tinha que decidir entre uma coisa e outra. Não era uma coisa ruim, era sobre um estudo. E eu falei assim, eu devo estudar isso? Não devo estudar? O que eu devo fazer? E eu fui orar, eu fui buscar o Senhor. E o Senhor colocou no meu coração. E eu fiz exatamente, eu falei assim, olha, é isso que eu entendi, está na palavra de Deus, então eu vou tomar essa direção. Sabe como está o meu coração? Sabe como está a minha mente? Tranquila. A partir do momento que eu tomei essa decisão, eu fiquei em paz. Eu não fiquei, será que eu fiz a coisa certa? Não, eu tenho certeza que eu fiz a coisa certa. Porque eu estava com dúvida, eu orei, o Senhor me deu resposta, e eu fiz o que Ele me deu a resposta, da maneira com que Ele me falou. E eu estou tranquila. Amém? Vamos para nossas perguntas. O que significa ser criado à imagem conforme a semelhança de Deus? Deus tem um corpo como ser humano? Por quê? Cite 4 atributos comunicáveis de Deus. E qual foi a primeira instituição criada por Deus? Então essas são as perguntas. Na semana passada eu recebi uma mensagem de uma pessoa que queria responder as perguntas e que não tinha meu WhatsApp porque não é da nossa igreja. Então se você quiser responder, pode responder aqui pelo meu e-mail.
que é o rrtrindade, com demudo no final, @gmail.com. Então manda lá a sua resposta, ou pelo quem tem meu WhatsApp, manda pelo WhatsApp. Quem não, pode mandar pelo e-mail, tenta conversar comigo, então ali pelo YouTube mesmo. E nós vamos trocando. Estou muito feliz pelas mensagens, recebi algumas mensagens de outros estados, de irmãs, de pessoas queridas, viu? Muito obrigada, Deus abençoe. E terminamos por aqui a nossa aula. Tenha uma boa semana e que o Senhor Jesus conceda o desejo do teu coração. Amém? Beijo para todos.